Bem, falamos sobre os mecanismos de catálise, catálise ácido básica, covalente, por íons. Esse aqui eu não mostrei, mas está muito relacionado à orientação. E aqui é a catálise por aproximação. Tem um outro aqui que é catálise por íons metálicos, que foi descrito ontem também. Depois eu mostrei um pouco da importância das enzimas no nosso dia a dia, para o desenvolvimento de fármacos, para efeitos de diagnóstico médico, e as enzimas têm uma grande aplicabilidade na indústria. Em vários ramos, estão lembrando que uma reação não catalisada, ela possui uma energia de ativação alta, e aí, uma vez que você faz a reação mediada com a presença de enzimas, ela tem um estado de transição diferente, com uma energia menor. Isso faz com que a energia de ativação seja mais baixa. Energia de ativação baixa significa mais rápido, e lembrando que a enzima interage com o substrato para formar um complexo enzima-substrato, onde ocorre a reação para depois liberar a formação do produto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cinética, eu vou falar rápido, apesar de ser algo bem complexo. Eu acho que é a aula mais difícil da disciplina, tá? Então a gente vai relembrar um pouco de leis de velocidade, alguma coisa que a gente já viu em TQ. Acredito que vocês já vão se identificar com alguns conceitos que a gente vai relembrar, porque esses conceitos serão necessários para entender a dedução da equação de Michaelis-Menten. Então vamos mostrar o significado do K maiúsculo M, que é a constante de Michaelis-Menten, o que é o Vmax, o gráfico de duplo recíproco, o significado da constante de catálise, e a eficiência catalítica que envolve esses dois parâmetros aqui, o kcat e o Km. E depois eu vou falar um pouco de inibição, que tem a ver com o que a gente viu na aula passada no desenvolvimento de fármacos. Bem, relembrando um pouco o que foi abordado em transformações químicas, havia um conceito dentro do conceito de cinética química, de transformações químicas, foram abordadas maneiras diferentes de a gente determinar a velocidade de reações químicas. Então vamos supor aqui que você tem um reagente virando um produto, e você está interessado em medir a velocidade dessa reação. Você pode medir a velocidade de reações químicas de 3, 4 maneiras diferentes. A mais simples é medindo a velocidade média. A velocidade média, a gente mede a variação do consumo do reagente pelo tempo, ou a variação da formação de produto num determinado período de tempo. Como a variação do consumo de reagente é negativa, a gente coloca um sinal negativo para ficar positivo, que não existe velocidade negativa, né? E a velocidade média do consumo do reagente é dado por essa fórmula aqui. De maneira similar, a velocidade do produto é dado também por essa fórmula. Lembrando que a gente usa deltas, então a gente só mede a variação quando tinha antes, quando tinha no final, e a gente determina a velocidade média. Só que um problema de determinar a velocidade média é que muitas reações, a velocidade não é constante. A variação da concentração, tanto do reagente quanto do produto, num determinado período de tempo, vai variando. Então, a gente usa mais o conceito de velocidade instantânea. Velocidade instantânea seria medir a velocidade num determinado instante da reação. Então, um outro exemplo de uma reação AB dando o produto C e D, se você quer saber a velocidade da reação no instante de tempo, a gente usa, para representar isso matematicamente, quando você quer saber a velocidade em determinado instante, a gente usa o conceito de derivada para representar matematicamente a velocidade instantânea num determinado ponto da reação, um determinado instante da reação. E aqui, quando a gente tem coeficientes estequiométricos, a gente não pode esquecer que a gente tem que dividir a velocidade pelos coeficientes estequiométricos. O que se usa mais é a velocidade inicial. A gente vai ver lá para frente que a velocidade inicial é usada para a gente estabelecer o que a gente chama lá na frente, a gente vai ver lá na frente as leis de velocidade instantânea, e assim vai. A velocidade inicial é um tipo de velocidade instantânea, só que no instante t igual a zero. A gente tem aqui um exemplo de uma reação química, H2 e Cl dando I2 e 2HCl. Pela estequiometria, eu preciso usar o dobro de Cl, e pela estequiometria são formados o dobro de HCl em relação ao iodo. Tá? Então, em azul são os produtos, em vermelho são os reagentes. Então, partindo de 2 de Cl para 1 de H2, eu vou formando, com o passar do tempo, HCl e 2 na proporção de 1 para 2. A velocidade instantânea, por exemplo, se a gente quiser medir graficamente a velocidade, a gente traça uma tangente no instante no tempo que a gente está interessado. Então, vamos supor que você quer saber a velocidade no instante t igual a 2. Então, a gente traça uma tangente
no gráfico passando pelo t igual a 2, pega-se 2 pontos, qualquer do gráfico, faz a relação ΔX, ΔY, e você vai ter a velocidade no instante t igual a 2. Isso seria, né, a determinação graficamente da velocidade instantânea. Essa reta em azul aqui consiste na velocidade no instante t igual a 0. A gente chama isso de velocidade inicial da reação. Velocidade inicial da reação é esse tratamento matemático que a gente faz, só que no instante t igual a 0. Então, passando uma tangente t igual a 0, a inclinação dessa reta vai corresponder à velocidade no instante t igual a 0. Então, a gente, pelas inclinações das duas setas, pela reta azul e vermelha, a gente percebe que as inclinações são diferentes. Então, as velocidades nesse instante e nesse instante são diferentes. Por isso que a gente não costuma usar muito velocidade média. Para que serve determinar velocidades iniciais de reação no instante t igual a 0? Elas são úteis para a gente determinar a lei de velocidade e a ordem de reações químicas. Outra vantagem de determinar a velocidade inicial é que, com o passar do tempo, muitas reações, os produtos dessas reações podem interferir na velocidade da reação. Então, é sempre sugerido, os físico-químicos trabalham muito sempre com os dados de velocidade iniciais. Aqui nesse exemplo, a gente tem 5 reações acontecendo, de concentrações diferentes dessa reação aqui. N2O5, levando N2O4 e O2. Eu fiz 5 reações com concentrações iniciais de N2O5 diferentes. Eu fiz uma reação com 001, com 002, com 004, 006 e 008. E eu tracei uma tangente no instante t igual a 0 para essas 5 reações, que são essas linhas em preto. E depois eu calculo a tangente dessa reta, que vai fornecer a velocidade no instante t igual a 0, eu vou ter 5 velocidades iniciais. Você vê que as inclinações são diferentes? Então, aqui já dá uma pista que, em função da concentração, dependendo da concentração que você começa a reação, a inclinação da reta vai ser diferente. Provavelmente, ele tem uma dependência da velocidade com a concentração inicial do reagente. Então, se a gente coloca essas 5 velocidades iniciais e comparar e plotar um outro gráfico agora da tangente dessas setas com esses valores de concentração, a gente vai ter esse gráfico linear aqui do tipo y igual a x. Então, temos aqui as velocidades iniciais, que são as tangentes dessas setas, e aqui no eixo x, as concentrações molares utilizadas, que são esses pontos aqui que estão nesse eixo y, virou eixo x aqui. O que significa esse gráfico linear? Esse gráfico linear mostra que há uma relação entre a velocidade inicial em proporcional à concentração inicial da reação. Então, isso aqui que eu estou descrevendo seria uma outra forma de descrever velocidade de reações, que se chama lei de velocidade. Na lei de velocidade, a gente tem, então, velocidade em função da concentração do reagente elevado ao expoente, e esse expoente se chama ordem de reação. Esse expoente pode ser um número natural qualquer. Multiplicada essa concentração, tem o que a gente chama de K minúsculo, que é a constante de velocidade. Essa constante depende de outros fatores, mas, como o próprio nome já diz, é constante em uma determinada temperatura. Então, essa lei de velocidade estabelece uma relação entre velocidade e concentrações dos reagentes. Isso aqui vai ser importante, essa lei de velocidade é importante, espero que vocês tenham visto isso em TQ, porque a gente vai precisar dela para a gente deduzir a equação de Michaelis-Menten. Então, se a gente descrever a lei de velocidade de modo mais genérico, se a gente voltar lá atrás naquela equação AB, dando C e D, uma equação química qualquer, e os coeficientes estequiométricos são Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, a lei de velocidade, de uma forma geral, é descrita como constante de velocidade vezes concentração do reagente A, elevado ao expoente x, vezes a concentração do reagente B elevado ao coeficiente y. Perceba que esse x e esse y não é o coeficiente Azinho e nem o Bzinho. São coisas diferentes. Então, muita gente confunde lei de velocidade, né? A ordens de reação não necessariamente equivalem aos coeficientes estequiométricos. E aí as pessoas confundem também o significado desse K com o constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é uma coisa, K minúsculo é outra coisa. K minúsculo seria a constante de velocidade. E essa lei de velocidade, para cada reação, é de uma maneira diferente. Então, por exemplo, existem reações que contêm
o valor X variando. Por exemplo, essa reação aqui da decomposição da amônia, ela é uma reação de ordem zero. O que significa uma reação de ordem zero? Significa que o X, como a gente só tem um reagente, o X é zero. Então, fica V igual a K minúsculo. Essa reação específica significa... O que significa uma reação de ordem zero? Significa que ela independe da concentração do reagente. Algumas reações apresentam essa cinética. Você pode fazer a reação com a concentração inicial que for de amônia, que ela vai ter sempre a mesma velocidade. E isso vai acontecer com reações de ordem zero. Então, de novo, mostrando aqui, reações de ordem zero, a gente pode ter reações de primeira ordem, de segunda ordem, e assim vai. Dependendo do tipo de lei de velocidade, a gente pode combinar, por exemplo, lei de velocidade de primeira ordem, aqui o x é 1. Se a gente combinar a lei de velocidade com aquela equação que a gente viu alguns slides atrás, da velocidade instantânea, a gente pode criar uma terceira equação, que é a lei de velocidade integrada, que é justamente combinar a lei de velocidade com a velocidade instantânea. A lei de velocidade integrada vai permitir você determinar concentrações dos reagentes num certo instante, de uma forma de equação, sem precisar recorrer aos gráficos. Esses outros parâmetros aqui não vão ser necessários no momento. E não sei se o professor de TQ chegou a deduzir essas fórmulas de lei de velocidade integrada, mas fazendo essa igualdade aqui, igualando esse termo com esse termo, você faz a integral, né, joga o mesmo termo dos dois lados, então você joga o A do lado de cá, fica 1 sobre x dx, se for esse caso aqui, ou 1 sobre x quadrado dx. E aí, por isso que tem a exponencial aqui, e por isso que tem o recíproco aqui. Então, lembre-se que velocidade pode ser representado através da lei de velocidade, que é uma relação entre velocidade e concentração do reagente. Isso que eu quero que vocês relembrem do que a gente viu em TQ. Então, agora vamos ver como que a gente descreve as velocidades em reações enzimáticas. Esse gráfico aqui eu vou mostrar várias vezes durante a aula. Esse gráfico aqui resume tudo que a gente vai ver nessa aula de hoje, que é um gráfico que relaciona a velocidade com concentração do substrato. Muitas reações enzimáticas seguem esse perfil, quase todas as reações. Dois parâmetros aqui que eu vou mencionar que a gente vai precisar interpretar nesse gráfico aqui. A curvatura aqui inicial, essa curva aqui que está indo para a direita, e esse patamar aqui, que é o Vmax. Tá? Dependendo da reação enzimática, esse Vmax pode ser mais embaixo, pode ser mais em cima. Depende muito da enzima, depende muito do substrato, depende muito da reação enzimática que você está investigando. Mas esse é um parâmetro que a gente vai analisar. Então, o Vmax seria a velocidade máxima da reação enzimática. Outro parâmetro que eu vou precisar usar bastante é essa curvatura aqui. E essa curvatura inicial está relacionada muito a essa constante que é o Km, que é a constante de Michaelis. Então, se você fizer um exercício matemático, se a curvatura for mais baixa, indo na mesma direção aqui do C, se a curvatura for mais baixa, se a gente pegar o ponto onde a velocidade é metade da velocidade máxima, ele vai ficar um pouco mais para cá. E aí o Km vai ser mais alto. Agora, se você tiver uma reação com uma curvatura muito acentuada, significa que o Km vai ficar mais para cá. E essa curvatura aqui é importante porque ela está muito relacionada à afinidade da enzima com o substrato. Isso aqui está muito relacionado, o patamar está muito relacionado à velocidade que a enzima catalisa a reação. Então, lembre-se desses dois parâmetros, a afinidade da enzima com o substrato, está muito relacionada a essa curvatura, e a capacidade da enzima catalisar a transformação do substrato em produto. A velocidade com que a enzima transforma o substrato em produto. Então, vamos imaginar assim, por que ele chega num patamar? Porque ele não continua subindo, né? Ele atinge um patamar porque, se a gente lembrar da aula passada, as enzimas estão sempre em uma quantidade muito pequena em relação ao substrato. Então, nessa ilustração aqui, a gente tem três situações diferentes. A gente tem a enzima, que é esse laranja, e o substrato, esse azul. Quando você tem pouco substrato, tudo bem, a enzima vai formar o complexo enzima-substrato e vai formar o produto. Então, tem uma quantidade baixa de substrato.
À medida que você vai aumentando a quantidade de substrato, chega um momento que você vai saturar todas as enzimas. Todas as enzimas estarão meio que, como a gente fala, ocupadas, já com o substrato interagindo nele. E aí você não vai ter tanta enzima livre em solução, nesse caso aqui, para pegar o outro. Então, os outros substratos vão ter que esperar a enzima terminar de catalisar esse substrato, transformar esse substrato em produto, para que ele, então, entre aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem chegou a um nível de saturação. Então, por isso que, dependendo da concentração de substrato, se você tiver esse caso aqui, é quando ele atingiu o patamar e a velocidade não sobe mais, porque você saturou todas as enzimas da reação. Entenderam o motivo, então, deles parar aqui? Porque todas as enzimas estão ocupadas, não tem enzima livre para pegar mais substrato e transformar ele em produto. Bem, para facilitar a dedução da equação de Michaelis-Menten, eu vou partir dessa equação um pouquinho mais simplificada. Eu tirei aquele complexo enzima-produto para a gente entender melhor como que a gente chega na equação de Michaelis-Menten. A equação de Michaelis-Menten é essa daqui. E agora eu vou ter que mudar de programa para tentar mostrar como que a gente consegue chegar nessa equação aqui, utilizando os conceitos que a gente aprendeu em TQ. Então, eu vou mudar de janela. Então, vamos tentar deduzir a equação de Michaelis-Menten. Bem, tudo começou em 1902. Desculpa o histórico aqui, eu sei que é meio chato falar de histórico. Um pesquisador chamado Adrian Brown, ele estava investigando a decomposição da sacarose, a hidrólise da sacarose, na presença de água. A sacarose vira glicose, se quebra, levando à formação de glicose e frutose. Essa enzima aqui, essa reação é catalisada por uma enzima chamada beta-frutofuranolidase. Não precisa decorar esse nome aqui, tá? E o que ele descobriu? Que nessa reação aqui, se você aumentar a concentração de sacarose, vai levar a uma velocidade que se mantém constante. E é uma reação enzimática acontecendo. Então, se a gente lembrar lá atrás que a enzima precisa se ligar ao substrato para formar o complexo enzima-substrato, e no segundo momento, a enzima vai liberar o produto. Se essa reação não depende da concentração de sacarose, que é o substrato aqui, provavelmente a gente tem um problema aqui, que é a enzima que está limitando a velocidade dessa reação. Então, por causa dessa observação aqui do Adrian Brown, ele levou a seguinte conclusão: a gente pode ter duas possibilidades nessa reação enzimática aqui, tá? Então, fazendo uma coordenada de reação. A gente pode ter uma reação que o primeiro passo é rápido e o segundo passo é lento. Ou a gente pode ter uma reação que o primeiro passo é lento e o segundo passo é rápido. Então, aqui está ΔG, G, na verdade é G, né, só. E aqui é a coordenada de reação. Aqui a gente tem, no primeiro momento, enzima substrato. Aqui um intermediário, né, um vale. Então, a gente tem um complexo enzima substrato. E aqui eu tenho enzima mais produto. Então, aqui é a mesma coisa. Enzima substrato, complexo enzima substrato, enzima mais produto. A partir dessa observação do Brown, ele descobriu, então, que por causa dessa observação aqui, que a velocidade depende da concentração de sacarose, ele concluiu que essa equação aqui é mais ou menos desse tipo aqui, e não desse aqui. Por quê? Então, ele acha, então, que o primeiro momento, esse equilíbrio, a primeira parte é rápida, e é um equilíbrio, e a segunda parte é mais lenta. Por que ele acha que é assim e não assim, só por causa dessa observação? Então, se fosse esse caso aqui, pessoal, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que a primeira etapa é lenta e a segunda é rápida. Se a segunda fosse rápida, eu teria muita enzima disponível. Ia ter enzima disponível. E aí ele ia metabolizar mais sacarose. Como a segunda reação é mais lenta, está demorando a liberar a enzima para ele pegar outra sacarose. Então, essa reação está sendo limitada. Por mais que você joga sacarose, é a enzima livre que compromete a velocidade da reação. Então, por causa disso, deve estar demorando para a enzima ser liberada para entrar aqui na reação de novo. Entenderam? Então, ele vai por esse caminho e não vai por esse caminho. Ok? Então, a gente coloca aqui um equilíbrio para explicar que aqui a afinidade da enzima com o substrato é um sistema de equilíbrio rápido. Então, aqui é rápido. E aqui é uma reação lenta.
Vamos descrever a equação de velocidade aqui nessa equação. Vamos pegar aqui essa equação de novo e vamos analisar com mais calma aqui. Vamos deduzir a lei de velocidade para a formação do produto. P aqui é esse P aqui. Como que a gente descreve a lei de velocidade da formação de produtos? A gente pode colocar, vamos colocar a lei de velocidade instantânea primeiro, pode ser dp dt, mas a gente pode escrever também constante de velocidade, que eu chamei de K2, vezes a concentração do reagente, do reagente dessa parte aqui, dessa etapa, que é o ES. ES é complexo enzima-substrato. Eu esqueci de estudar mais, pessoal, porque eu não lembro por que a ordem de reação aqui é 1, mas é 1. Eu acho que só depende dele para a reação acontecer, deve ser por causa disso. Agora vamos fazer a mesma lei de velocidade agora da formação da formação e do consumo do complexo enzima-substrato. Analisando o complexo enzima-substrato, ele é formado aqui, nessa parte, mas ele é consumido por causa desse equilíbrio e por causa dessa reação aqui. Então, a gente coloca a formação dele, então seria mais K1 vezes concentração da enzima livre do substrato, menos a contribuição do consumo dele sendo reagido para voltar. Então, a gente pode chamar de K menos 1 ES, porque aqui ele é reagente dessa reação, menos K2 ES, porque ele é reagente dessa segunda parte aqui. Então, eu estou colocando aqui os parâmetros cinéticos envolvendo o complexo enzima-substrato. E aí, a gente vai fazer o que a gente chama de aproximação, para a gente chegar na equação de Michaelis-Menten. A primeira aproximação é supor que o K-1 é muito maior que K2. Então, considerando esse equilíbrio da primeira etapa, o valor de K aqui, a magnitude desse K-1 é muito maior que K2. Por quê? Porque é uma reação rápida. Tá? Existe um K aqui, como é um equilíbrio, nesse ponto aqui, existe um K maiúsculo dessa primeira etapa da formação do complexo enzima-substrato, que se chama KS ou KD. Vou chamar de KD, tá? KD seria a constante de dissociação. Ela é dada pela razão entre as constantes para ele se separar e para ele se juntar. Nesse caso aqui vai ser dada pela concentração dos produtos, produto das concentrações dos produtos dividido pela concentração do reagente, tá? Isso aqui é só um detalhe aqui, só um parênteses que eu estou fazendo. O segundo aproximação é a teoria do estado estacionário. Eu não sei, dependendo do professor de TQ de vocês, ele pode já ter abordado essa teoria. Essa teoria do estado estacionário diz o seguinte: ao mesmo tempo que esse intermediário é formado, ele já é prontamente consumido, ou para ir para cá, ou para ir para cá. Então, a velocidade de formação dele, do complexo enzima-substrato, a gente aproxima como zero. O que isso implica? Implica no seguinte, pessoal. Com aquelas equações que a gente viu lá atrás, se ds dt é igual a zero, se a gente voltar lá atrás, a gente faz com que isso aqui fique zero, é igual a K1. Então, eu jogo esses dois termos para lá. Então, vou pegar essa equação maluca, só para vocês não perderem o fio da meada. Copiar. Vamos ver se dá certo. Continuando. Vou fazer com a canetinha azul ainda. Então, jogando esses dois termos para lá, eu vou ter o K1, concentração de E, vezes concentração de S, igual, eu vou colocar o ES em evidência, parênteses, K-1 mais K2. Então, seria a continuação disso daqui. E aí, vem um detalhe interessante, que a concentração de enzimas que estão livres, mais a concentração de enzimas que estão complexadas com substrato, vamos dar um nome de ET, que é concentração de enzima total. E aí, a gente isola o ET, substitui o ET
no E. Então, substituindo o E, a gente tem, então, K1 vezes S, vezes, aí tem um parênteses aqui. Pessoal, estou usando uma colinha aqui porque eu esqueci de cabeça como que faz isso tudo. É igual a consideração de S, K menos 1 mais K2. Agora, vamos jogar os Ks de um lado para o outro. Eu vou jogar isso aqui de um lado e o ES do outro. A gente vai ter, então, concentração total menos a concentração enzima substrato multiplicado por S, mudei de lugar, dividindo agora pela concentração enzima substrato, vai ser dado por K menos 1 mais K2 dividido por K1. E aí a gente chegou a uma coisa bastante interessante, que é esse termo aqui. Esse termo que eu estou circulando é o famoso Km, constante de Michaelis-Menten. Então vamos chamar isso aqui de, a partir de agora, essa soma do K-1 com K2 dividido por K1, vamos chamar agora de Km. E aí, continuando, isolando agora esse termo aqui, do resto, acredita ou não, se você pegar essa equação aqui, isolar esse S aqui embaixo aqui, a gente vai chegar que concentração de S é igual a concentração de enzima total, multiplicado pela concentração do substrato, dividido pelo Km, mais concentração do substrato. E, utilizando aqui que a velocidade inicial é dada, a velocidade da reação de formação do produto, que eu coloquei lá atrás, é dada por K2, vezes concentração, enzima substrato. E um conceito novo, mas que já faz parte disso aqui, que a velocidade máxima é dada quando você tem toda a concentração de enzima substrato, é praticamente a concentração total de enzimas. Você joga esse ET aqui, substitui esse ET aqui, e se você substituir o ES por esse, aí você vai substituindo, então, concentração igual a V, velocidade dividido por K2, e aqui, se você isolar ET é Vmax dividido por K2, e aí você substitui aqui e aqui, você vai chegar, por que pareça, você vai chegar na relação da velocidade é igual a velocidade máxima vezes concentração do substrato dividido pelo K maiúsculo M mais concentração do substrato. Essa equação aqui é a equação de Michaelis-Menten. Como que eu fiz para chegar nisso? Eu substituí, último passo aqui, esse V0 é esse aqui. Então, isolando esse V aqui, você vai chegar nessa equação aqui, que é a equação de Michaelis-Menten. Assim, eu não vou cobrar a dedução da fórmula, mas muitos livros abordam a dedução, principalmente os livros mais avançados de bioquímica, eles gostam de mostrar como que a equação de Michaelis-Menten foi deduzida, usando conceitos que a gente viu em transformações químicas de lei de velocidade. Esse gráfico aqui, pessoal, esse gráfico mostra muito bem a situação que a gente usa para descrever, para chegar nessa equação aqui, na verdade. Então, ela ilustra essa reação acontecendo e o que a gente precisa adotar aqui para chegar nessa equação. Então, a gente tem aqui o substrato é o reagente que está sendo consumido. Aqui a gente tem o produto sendo formado. E aqui a gente tem a relação de concentração de enzimas, que é uma concentração baixa, né? A concentração de enzimas total, parte da enzima está livre, parte da enzima está complexada com o substrato. E a teoria de estado estacionário é isso daqui, ó. Você vê que a concentração de enzima substrato ela se mantém quase constante, então a velocidade dela a gente considera como zero. Então, ao mesmo tempo que ela é formada por causa da interação da enzima com o substrato, ela é consumida para liberar a enzima e liberar o produto. Então, a gente faz essa aproximação aqui da variação da concentração do complexo enzima-substrato pelo tempo igual a zero, né? Porque ele é constante, ele é usado, ele é formado, reagido, formado, reagido, formado, reagido, formado, reagido. E aí a gente acaba falando, a velocidade é zero, quer dizer. E aí você coloca nas equações que a gente deduziu lá atrás e aí chega nessa equação. Qual que é o significado desses parâmetros todos aqui? Qual que é o significado do Km, da constante de Michaelis-Menten? O Km, ele está muito relacionado à afinidade do substrato, a afinidade da enzima pelo substrato. O Vmax
a gente viu lá que é a velocidade máxima, e ela é dada pela constante, a gente chama de kcat, vezes concentração de enzima total. Então, a velocidade máxima seria, teoricamente, quando todas as enzimas estão disponíveis para transformar em produto. E essa constante aqui do Vmax, se chama kcat, ele é chamado de número de turnover. Esse número de turnover serve para mostrar também quantos ciclos uma mesma enzima é capaz de fazer. A gente não usa muito esse parâmetro, ela também é chamado de constante catalítica. O parâmetro, um dos mais importantes quando a gente avalia a cinética enzimática, é justamente a razão entre esse kcat com o km aqui embaixo. Então, essa razão aqui, kcat, dividido por km, é justamente a eficiência catalítica. A eficiência de uma enzima depende de dois fatores. O quanto ela consegue transformar o reagente em produto, a velocidade, o quão rápido ela é capaz de transformar em reagente em produto, e o quão fácil ele interage com o substrato para formar o complexo enzima-substrato. Aqui, então, esse gráfico ilustra muito bem o que a gente estava vendo na equação de Michaelis-Menten. A equação de Michaelis-Menten descreve essa curva aqui. Então, a equação de Michaelis-Menten tem o Vmax, a equação de Michaelis-Menten tem a constante de Michaelis, tem a relação a concentração do substrato e a velocidade. A equação de Michaelis-Menten diz para a gente qual vai ser a velocidade se eu fazer a reação enzimática, por exemplo, com essa concentração. Então, você faz essa interpolação, põe na equação, e a equação vai dar esse valor aqui. O significado do Km, que eu falei que tem a ver com a afinidade da enzima, é justamente essa curvatura que eu comentei lá atrás, no começo da aula. Quanto mais fechada essa curva, né? Quanto mais fechada essa curva, maior vai ser o Km. O que significa? Quanto maior o Km, menor a afinidade da enzima com o substrato. Por isso que a velocidade vai subir bem devagar, assim. Agora, quando você tem uma enzima que tem uma afinidade muito forte com o substrato, a tendência é que a velocidade já seja alta em concentrações baixas de substrato. Significa que a enzima se liga muito fácil ao seu substrato. Então, é desejável para uma enzima eficiente que o Km seja o mais baixo possível, seja mais para a esquerda possível. Quando o Km é muito para a direita, significa que ele tem pouca afinidade com o substrato. Então, por isso que a eficiência catalítica, ela divide pelo Km. Então, quanto menor o Km, maior a eficiência catalítica. E quanto maior o kcat, também maior a eficiência catalítica. O kcat, ele é proporcional ao Vmax. Então, o kcat está muito relacionado ao patamar aqui, é esse patamar aqui. Então, se ele estiver mais embaixo, ele tiver a mesma curvatura, mas ele parar mais embaixo, significa que a constante catalítica é baixa. E a eficiência dele é baixa também. Mas a eficiência é baixa justamente por causa desse parâmetro aqui. Então, numa cinética enzimática, a gente tem que ver sempre os dois parâmetros. A velocidade máxima que a enzima catalisa e a constante de Michaelis que está relacionada à afinidade. Se a gente olhar de novo nessa equação, a gente tem duas coisas em questão aqui. O quão esse equilíbrio está deslocado para a direita, que tem a ver com a afinidade, e o quão rápido essa reação vai acontecer. Então, o kcat está relacionado a essa parte aqui, e a afinidade, o Km, a constante de Michaelis, está relacionado com essa parte aqui, o quanto para a direita está deslocado esse equilíbrio. Quanto mais para a direita, significa que essa enzima vai ter maior afinidade com o substrato. Quanto maior K2, mais produto mais rápido eu vou formar o produto. Então, esses dois parâmetros aqui, esse parte está relacionado ao Km, e essa parte aqui está relacionada ao Vmax, faz com que essa curva aqui da equação de Michaelis-Menten seja desse jeito aqui. Muita gente decora que o Km é simplesmente a metade a concentração, onde a velocidade é metade da velocidade máxima. Isso a gente obtém a partir da equação aqui. Se a gente substituir V por Vmax sobre 2, a gente cancela Vmax, e aí a gente vai cancelar o S com S, vai ser Km igual a
ao S, né? Numericamente igual ao S. Isso não significa muita coisa, né? Parece não significar muita coisa, mas o KM está relacionado justamente ao quão afim é a enzima pelo substrato. Eu estou repetindo várias vezes isso, porque essa é a informação mais importante da aula, é compreender o significado desse parâmetro, é entender o que é uma curvatura, essa hipérbole mais fechada, mais aberta, o que significa. O que significa uma hipérbole mais alta, uma hipérbole mais baixa. Eu consigo descrever essa equação, essa curva aqui na forma de uma reta? Eu posso tratar matematicamente esse gráfico para dar uma reta? Consegue. E aí vem o gráfico do duplo recíproco. Então, se a gente descrever a equação relacionando o eixo x, 1 sobre o recíproco da concentração, e fazer uma gráfica com o recíproco da velocidade, por isso que a gente chama de duplo recíproco. Então, se a gente traçar o gráfico E relacionando 1 sobre a concentração sobre 1 sobre a velocidade, vai dar uma reta. E a constante angular dessa reta é Km dividido por Vmax, porque eu estou relacionando 1 sobre V com 1 sobre concentração. Quando x igual a zero, né? Quando a concentração é 1 sobre S é zero, quando 1 sobre S é zero, ele vai interpolar aqui no eixo Y, vai dar o valor de 1 sobre Vmax. Né? Vou cancelar aqui, vai ficar 1 sobre Vmax. Então, onde a reta cruzar o eixo Y, ele vai dar o valor numericamente 1 sobre Vmax. E onde ele cruzar o eixo X, vai dar o valor de menos 1 sobre Km, que aí seria quando o Y é igual a zero, né? Então, fazendo Y igual a zero, o X é menos B sobre A. O que é menos B sobre A aqui? É menos isso dividido por isso, que vai dar menos 1 sobre Km, que vai ser esse ponto aqui. Então, esse é o famoso gráfico do duplo recíproco, ou com aquele nome estranho lá, o Linear Wheeler-Burke. Aqui tem alguns dados de KK, aqui está maiúsculo, mas é minúsculo. Aqui é o KCAT, o KM, constante de Michaelis, e a razão, KCAT, KM, que eu falei que é a eficiência catalítica, que é o parâmetro mais importante. Então, enzimas que têm KM pequeno, por exemplo, esse, significa que eles têm uma grande afinidade. Mas sei lá que eles são, a velocidade máxima é alta? Esse é, em relação a esse, o Fumarato. Só não sei por que deu mesmo KK KM aqui, mas acho que deve ser, por causa do KM diferente. Certo? Isso que era para descrever a cinética. E aquele gráfico de duplo recíproco que eu mostrei para vocês, isso aqui é muito útil para a gente estudar inibição enzimática. Eu falei na aula de ontem que inibição enzimática é interessante para desenvolvimento de drogas. Muitas indústrias farmacêuticas pesquisam, em universidades, né, pesquisadores, eles pesquisam novos fármacos, candidatos a fármacos, estudando a inibição desses fármacos frente a enzimas que podem levar a formação de produtos tóxicos ou são enzimas que desencadeiam reações indesejáveis no organismo. A gente pode ter vários tipos de inibição. Vou comentar apenas duas delas, a competitiva e a não competitiva. Tá? A inibição competitiva significa que o inibidor ele vai competir com o substrato pelo mesmo sítio ativo da enzima. Então, o inibidor provavelmente ele vai ter um formato, costuma ter uma conformação parecida ao do substrato, e ele vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Se você tiver inibidor no meio, eu vou ter menos enzima disponível para o substrato ser reagido aqui. Então, eu vou competir com o substrato pelo mesmo sítio catalítico. E como que fica a curva de Michaelis-Menten, como que fica a equação de Michaelis-Menten nesses casos, né? Aqui a gente tem uma curva na ausência de inibidor, e aí à medida que a gente vai aumentando a concentração de inibidor, observem que a curvatura vai ficando mais achatada, vai ficando mais aberta a curva, né? Falei fechada lá atrás, mas a curva ficando mais aberta, né? E isso está acontecendo o quê? Eu estou mudando. Você percebe que a tendência, essas linhas aqui, chegar no mesmo patamar dessa linha do sem inibidor. Então, o KM a velocidade máxima não se altera quando você tem uma inibição competitiva. Então, quando você tem um inibidor competitivo que interage no mesmo sítio ativo, e se você observar a cinética desse inibidor
algo desse tipo, significa que o inibidor está competindo, está inibindo de uma maneira competitiva com o seu substrato. E o KM acaba aumentando. Porque como o inibidor está competindo com o mesmo sítio ativo, vou ter menos sítio ativo disponível, e aí o equilíbrio da formação do complexo enzima e substrato fica comprometida porque eu vou ter menos enzima disponível. Como que fica o gráfico duplo recíproco nesse caso de inibição competitiva? O gráfico duplo recíproco na presença de um inibidor competitivo, uma vez que você tem um inibidor presente, a inclinação dessa reta aqui aumenta, tanto é que como o Km aumenta, o menos 1 sobre Km, ele tem que ficar mais, o Km aumenta, né, ele vai ficar menos negativo, né, nesse caso, então ele vai cruzar aqui. E ele cruza no mesmo ponto do eixo Y, porque isso está relacionado ao Vmax. Então, como o Vmax não muda, no inibidor competitivo, ele vai cruzar no mesmo ponto onde cruzaria a curva na ausência do inibidor. Um exemplo de inibição competitiva é aquele caso da intoxicação com metanol comentado na aula passada. A intoxicação por metanol é um exemplo de inibição competitiva. A desidrogenase, a álcool-desidrogenase, converte o metanol em formaldeído, que é tóxico. Pode te deixar cego, mas dependendo da quantidade, pode ser fatal. O tratamento desse tipo de intoxicação é você ingerir grande quantidade de etanol, para que o etanol, em maior quantidade e como ele tem uma maior afinidade com a desidrogenase, vai evitar com que o metanol interaja no mesmo sítio ativo da enzima. Outro tipo de inibição é a inibição não competitiva. Nesse caso, o inibidor ele vai interagir numa outra parte da enzima e o sítio ativo ele fica ainda disponível para o substrato poder reagir. Só que uma vez que você tem o inibidor presente, se o inibidor interagir com a enzima em uma outra posição, o fato do inibidor estar presente na enzima pode alterar a conformação da enzima e a reação enzimática pode não acontecer. E é assim que funciona a inibição não competitiva. O inibidor, então, ele vai interagir tanto no complexo enzima-substrato ou com a enzima, para que depois o substrato entre, mas uma vez que você tem o complexo enzima-substrato na presença do inibidor em outra região da enzima, ela vai causar uma mudança conformacional na enzima e não vai levar à formação do produto. As curvas de cinética enzimática, eles são bem diferentes da curva de uma inibição competitiva. Nesse caso aqui, o Vmax agora diminui e o Km não se altera. Então, agora a gente tem um efeito contrário. Enquanto que na inibição competitiva, o Vmax não se altera e o Km aumenta, agora a gente tem aqui nesse caso, numa inibição não competitiva, a diminuição do Vmax e a diminuição do Km. A não alteração do Km, desculpa. Então, é como se o patamar fosse... as curvas ficassem mais achatadas, mas mantendo a curvatura aqui. Como que fica o gráfico duplo recíproco nesse caso, numa inibição não competitiva? Numa inibição não competitiva, eles cruzam no mesmo ponto do eixo X, mas no eixo Y agora muda. A inclinação aumenta porque a inclinação ela está muito relacionada à relação entre Km e Vm. Né? Nesse caso aqui, como o Km não se alterou, mas você alterou o Km, o VM diminuiu, então a inclinação aqui aumentou por causa da diminuição desse valor aqui. E ele cruza num ponto diferente no eixo Y, no caso dessa inibição não competitiva. O Km, então, se mantém, mas o Vmax diminui nesse caso. Última coisa que eu precisava falar aqui na aula é sobre as enzimas alostéricas.
Existem algumas enzimas que são reguladas, ou seja, são controladas na presença de moduladores. Então, você pode fazer com que a enzima fique ativa na presença desse modulador, ou você pode meio que desligar e ligar a enzima na presença desses moduladores, que são chamados moduladores alostéricos. Além do sítio catalítico, né, o sítio ativo da enzima, ele tem um outro sítio que a gente chama de sítio regulatório, que é o sítio responsável por regular a atividade da enzima. Ele está numa região diferente do sítio ativo. E como é que a gente ilustraria isso, uma enzima alostérica? É algo mais ou menos parecido com isso. Então, isso aqui é uma enzima, e ele tem duas regiões principais. O sítio ativo está aqui, mas ele tem um sítio aqui, que é o sítio regulatório. Na presença de um modulador, que é uma molécula aqui, esse modulador, no caso, é um modulador positivo, tá? Então, a presença de um modulador positivo vai causar uma alteração na estrutura do sítio ativo, e aí, então, ele vai reagir com o seu substrato. Na ausência desse modulador, ele adquire uma outra conformação e não reage com o substrato de interesse. Então, o papel do modulador é quase que um liga-desliga, né, da enzima. Ele controla, ele causa mudanças na conformação do sítio ativo, na enzima inteira, né, principalmente no sítio ativo, meio que regulando, então, quando que a enzima pode catalisar a reação ou não. Existem moduladores positivos e também moduladores negativos, que fazem o papel contrário. Ele pode se ligar e fazer com que a conformação se altere de uma forma que ele não reaja com o substrato. E aí tornando uma enzima menos ativa. A curva, a cinética enzimática dessas enzimas alostéricas, elas são um pouco diferentes. A gente estava vendo até agora aquelas curvas hiperbólicas, né? Algumas hipérboles. As enzimas alostéricas, elas têm uma curva desse formato aqui, ó. A geometria dessa curva aqui a gente chama de sigmoidal. Então, se você tem gráficos de cinéticas enzimáticas mostrando uma sigmoide, provavelmente você está lidando com uma enzima alostérica. E se você está observando uma hipérbole, é uma enzima não alostérica, que não depende de moduladores. Como a gente não, nesse caso aqui, não tem um comportamento de cinética de Michaelis-Menten, a gente não chama mais de Km maiúsculo, a gente chama de K meio. Agora não me pergunte por quê. Esse meio, se não me engano, se refere apenas ao meio, à metade da velocidade máxima. Então, é a concentração onde metade da velocidade máxima a velocidade é a metade da velocidade máxima. Então, temos na mesma enzima moduladores que podem tornar a enzima mais reativa ou moduladores que podem tornar a enzima menos reativa. Então, nesse caso aqui, a gente tem a curva mais acentuada por causa do modulador positivo. Lembra que quando menor o K, mais eficiente vai ser a enzima. Quanto maior o valor de K, menos eficiente vai ser a enzima. Porque você precisa de uma concentração alta de substrato para ter uma velocidade metade da velocidade máxima. Enquanto aqui você precisa de pouca quantidade de substrato para ter uma grande velocidade, metade da velocidade máxima, no caso aqui. Um exemplo de uma enzima alostérica é a fosfofrutoquinase. Fosfofrutoquinase seria, se a gente estivesse estudando a parte de metabolismo, a segunda transformação da glicose. A glicose ela é transformada em glicose 6-fosfato, e depois, sob a ação da fosfofrutoquinase, ela é levada para um outro produto. Então, dependendo da concentração do reagente e da presença do ATP, que seria o modulador no caso aqui, a baixa concentração de ATP no meio, ele serve como modulador para a enzima ser mais ativa. Então, a enzima é mais ativa quando eu tenho pouco ATP no meio, e a enzima é menos
eficiente quando eu tenho alta concentração de ATP. Então, por isso que, então, se você ver essas duas curvas sigmoidais, a gente está lidando com uma enzima alostérica. Então, aqui é a atividade enzimática, aqui é a concentração do substrato, e aqui é a influência da atividade em função da concentração desse modulador aqui. É óbvio que se você tiver muito reagente aqui, a atividade vai ser alta, independente da concentração de ATP, porque você tem um desbalanço já. Aqui é a mesma figura de outro livro, mostrando aqui a modulação positiva indo para a esquerda, a modulação negativa indo para a direita. Ok? Dúvidas? Pessoal, não vou cobrar presença hoje. Bem, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrar a aula por hoje. Eu vou parar a gravação. Deixa eu falar tchau e depois eu paro. Hoje só tem 11 pessoas. Eu não sei se o pessoal está levando a matéria muito de boa ou já desistiu, ou está muito ruim esse esquema aqui. Mas, vamos ver. Quinta-feira, então, eu solto a prova. Não vai ter aula. Então, eu vou soltar a prova no horário da aula. E aí, vocês vão ter 3 dias para realizar a prova. Tudo bem, pessoal? Ok, então. Bom descanso, pessoal. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Boa noite, professor. Bom final de semana. Valeu. Até mais.